diante da gravidade do momento conjuntural que a gente vive, resolveu então criar um ciclo de debates, mesas redondas, palestras, que não só trouxessem alguma reflexão mais aprofundada sobre as questões em pauta, né, mas que tivesse uma visão crítica e ligada aos acontecimentos semanais. Ou seja, a gente não está programando eventos para no futuro distante. O que a gente quer e a gente vem fazendo é, na medida em que os fatos se precipitem, e eles se precipitam muito rapidamente e devem se precipitar com velocidade cada vez maior nas próximas semanas. Então, na medida em que fatos se precipitem, nós vamos criar então uma pauta, buscar pessoas na sociedade que possam nos ajudar a compreender a gravidade daquele fato novo e trazer, claro, gente da universidade, que é um repositório imenso de conhecimento, de pessoas que têm trabalho de pesquisa aprofundada e que podem nos ajudar nesse momento. Então, a universidade naturalmente tem esse papel, mas a gente percebe que institucionalmente a gente não vê um protagonismo universitário como já tivemos no passado. Então, é uma tentativa de mitigar essa lacuna que a gente observou. E para então a mesa de hoje, cujo tema é a mídia e a espetacularização da política, essa mesa surgiu depois do espetáculo deprimente da votação de domingo, né, onde naturalmente assim, todo mundo observou que os nossos parlamentares não estavam votando uma matéria, não estavam votando mérito, mas eles estavam ali para fazer show para a câmera, para dar recado para a família, para conversar com os seguidores das suas igrejas, dos seus clubes, associações, enfim. A última pessoa a quem foi endereçado os votos, claro, não estou generalizando, porque nós tivemos votos muito conscientes e profundos, mas o que eu estou dizendo, claro, são daqueles que votaram pelo impeachment. O último foi o eleitor e o cidadão, né? O cidadão não esteve representado nas falas Então, há claramente uma espetacularização de todo o processo. Aquilo ali foi o ápice, o auge no processo, né? Mas toda a operação judiciária, nós tivemos nos últimos anos julgamentos transmitidos em tempo real, com milhares de horas de transmissão ao vivo, em que os juízes fizeram discursos inflamados, muitas vezes partidarizados. Nós tivemos manifestações do Ministério Público, de juízes, que inclusive subverteram os princípios das normas legais para avançarem mandatos de segurança, liminares, com justificativas claramente políticas e pautadas na repercussão midiática das suas ações. Ou seja, é um aproveitamento da gravidade do momento político para, muitas vezes, promoção de certas ideias, de certa ideologia ou, muitas vezes, certas preferências partidárias. Então, nós convidamos 3 especialistas, um deles não chegou ainda, está chegando, mas resolvemos começar em apreço ao público que esteve presente pontualmente e também aqueles que nos assistem em casa, que estão, centenas de pessoas estão conectadas nesse momento assistindo a essa mesa redonda. Então eu vou apresentar os nossos convidados. O professor Eugênio já chegou? Se ele chegou, por favor. Ok. Então já está na ECA subindo, né? Então, o primeiro a falar é o Eduardo Nomura. Ele é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Tem uma série de prêmios, não vou citar todos, mas ele possui graduação em jornalismo, atua como jornalista profissional por várias décadas, com passagem em vários veículos importantes, como Folha, Veja, Estadão, e colaboração com as principais editoras do país. A sua dissertação de mestrado, isso é o que nos interessa, o Mensalão Impresso, fez um estudo comparativo de escândalos político-midiáticos nos governos FHC e Lula, no portal Folha de São Paulo. E ele continua a pesquisar o tema
dos escândalos político-midiáticos, que é justamente o que nós temos assistido, né? Aqui à minha direita eu tenho o Leonardo Sakamoto, que ele é graduado em jornalismo aqui pela ECA, com mestrado em ciência política e doutorado também em ciência política, ambos pela USP, é professor do Departamento de Jornalismo da PUC, coordenador geral da ONG Repórter Brasil, blogueiro do Portal UOL, atua principalmente nos seguintes temas: jornalismo social, jornalismo investigativo, trabalho escravo contemporâneo, direitos humanos, violência rural e globalização. E desde 2014 é conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Então quero agradecer aos dois participantes da mesa por atenderem esse convite. É um convite, como eu disse, feito no calor do momento, né? Quero anunciar a chegada do professor Eugênio Guti. Por favor, Eugênio, se você puder compor, eu estava justamente para anunciá-lo, né? Então, o professor Eugênio tem um currículo de muitas páginas, vou abreviá-lo imensamente. Professor associado da Escola de Comunicações e Artes, então é colega nosso aqui, membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Avançados da USP e é o atual superintendente de comunicação social da USP. Foi presidente da Radiobras, integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, foi secretário de redação de várias revistas da Editora Abril, tem vários prêmios, não vou citar todos, mas fundamentalmente o que nos interessa para esta mesa redonda, que ele também é o autor e pesquisador do tema do espetáculo na imprensa, principalmente na televisão, coordena grupos de pesquisa, tem vários estudos sobre essa temática e, portanto, eu ouso dizer, e modestamente, que reunimos aqui o que talvez sejam as mentes mais bem qualificadas para desenvolver o tema que nós propusemos. Eu quero começar, então, primeiro com o professor Eugênio, se ele que chegou agora, simplesmente por você ser o mais velho de todos nós. Se você preferir, eu começo com o Eduardo, que tem a pesquisa. Tá bem? Então, tá bem. Então, o Eduardo Nunomura começa apresentando. Serão 15 a 20 minutos para cada um dos apresentadores. Depois eu vou fazer uma pergunta para estimular o debate entre nós. E aí abrimos, então, para o debate e as perguntas da plateia, ok? Então, Eduardo, por favor. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa, uma honra, na verdade. Eu estou aqui do lado do meu orientador, desde o mestrado e agora também no doutorado, então a responsabilidade do que eu vou falar é também dele. Ou seja, estou lavando minhas mãos. E do lado do Sakamoto, que é uma figura incrível, grande jornalista, grande militante de causas sociais e que eu tenho grande admiração. E do Vinícius, que também é um grande colega de longa data aí das andadas aí do jornalismo que a gente já praticou. Eu vou falar rapidamente, porque eu acho que o que é legal e interessante é que vocês participem, porque a gente está num momento em que as pessoas têm que falar, as pessoas têm que debater, as pessoas têm que discutir. Eu fui convidado pelo Vinícius muito por causa da minha dissertação, da minha pesquisa em cima dos escândalos políticos midiáticos, e aí era importante eu só explicar mais ou menos o que é, porque a gente tem um ponto de base para discutir. E os escândalos políticos midiáticos é um conceito que foi cunhado pelo John B. Thompson, que é um sociólogo, que ele tem vários livros sobre jornalismo, sobre mídia, comunicação, são uma boa referência para quem quiser conceituar esse campo e entendê-lo. E a minha base era em cima disso. Eu tive uma preocupação, eu estava no ano de 2010, eu já tinha uma trajetória longa nos veículos de comunicação, eu trabalhei como o Vinícius ponderou, Folha, Veja, Estadão. E eu tinha uma vivência muito de mercado, muito de olhar o que o mercado faz, como um repórter faz, como um jornalista faz. E eu acompanhei muito o que era o fazer jornalístico. Quando eu fui para a academia no ano de 2010, eu procurei o Eugênio,
E a gente chegou num acordo que a gente podia fazer um bom trabalho em cima de fazer uma análise mesmo em torno do discurso midiático, do discurso do conteúdo jornalístico. E aí a gente chegou num acordo que eu queria discutir estritamente o mensalão. Eu achava que era extremamente importante que a gente pensasse e refletisse naquele momento o que era o mensalão. Pensando que eu estava já em 2010, o caso já tinha sido deflagrado, já tinha sido encerrado, a gente já estava em outro momento. Então, como já tinha um momento posterior já de assentamento, a análise poderia ser rica. Só que aí, com o próprio Eugênio, ele me disse assim, olha, a gente precisa discutir esse escândalo, mas baseado em quê? Como a gente pode considerar que o mensalão foi maior ou não foi escandaloso, se a imprensa teve parcialidade ou não teve parcialidade, com que base vai fazer? E aí a gente chegou num comum acordo que a gente deveria fazer uma análise sobre o escândalo político midiático também do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí eu fiz de 2 veículos de comunicação. Um é a revista Veja, que é a maior revista do Brasil, e a outra era o jornal Folha de São Paulo. São dois veículos da imprensa que seriam interessantes porque eles eram os maiores. E aí eu fiz uma análise bastante detida sobre os escândalos políticos e midiáticos. Basicamente, o que eles são? São escândalos políticos que se desenrolam por conta e por causa na mídia. Sem a mídia, os escândalos políticos muitas vezes aferrecem. Se for um escândalo muito limitado, com um poder de divulgação, de mediatização pequena, ele acaba não se tornando um escândalo político-midiático, segundo o que conceitua John B. Thompson, que eu vou falar basicamente Thompson daqui por diante. E aí o Thompson ele faz uma discussão bastante interessante que os escândalos político-midiáticos têm 4 fases. A primeira é uma pré-fase que ele chama de pré-fase mesmo, que é o início de um escândalo, quando ele pode eclodir sem que as pessoas tenham muita noção de que aquilo é um escândalo. E aí se a gente pensar nos dias de hoje, a gente pode fazer alguns paralelos, né? A gente teve uma lava-jato que começou lá atrás, a gente está na 27ª operação, 28ª, não sei qual é o número que está agora, mas começou lá atrás. E ninguém deu muita bola, ninguém prestou muita atenção. Ela foi e começou a eclodir, foi indo na corrente. E depois você tem um desenrolar do escândalo, da mediatização, e aí o escândalo só vai funcionar se os veículos de comunicação incorporarem essa pauta, trabalharem com ela, a ponto de darem a visibilidade necessária para que esse escândalo se torne realmente interessante e que atraia o público. Porque por mais que ele esteja só na arena política, ele pode continuar só na arena política. É isso que faz com que alguns escândalos no Brasil sejam deflagrados e morram imediatamente. E a gente pode parar para pensar em vários escândalos que estão acontecendo e que simplesmente morrem, porque não tem essa espetacularização que a gente está discutindo aqui. Depois existe um momento de clímax, que é quase um momento de o que a história chegou, toda a pré-fase, a fase, leva a um clímax. É o que a gente está vivendo hoje, nesse exato instante, que eu consideraria com o desfecho ali da votação do Senado. Houve um processo de impeachment já em decurso, tramitando e com grande chance de ser vitorioso, né? Esse processo tem grande chance de acontecer de fato. É difícil o governo, a Dilma, conseguir reverter no Senado. Então a gente tem uma fase de clímax agora. E depois é a fase final em que as pessoas vão parar e refletir o que isso acontece. É curioso, porque na minha análise da pesquisa da dissertação de mestrado, eu fiz a comparação do escândalo Fernando Henrique, que era o dossiê Caimã mais grampo do BNDES, que eram escândalos bastante grandes. Talvez a gente já está um pouco afastado do tempo, vocês não, como tem muitos jovens aqui, não saibam, não tinham nascido alguns, era de 1996, mas que teve uma cobertura muito intensa dos veículos de comunicação, tanto de Folha quanto de Veja, que eram os 2 objetos meus, e teve o mensalão, que é o caso que aconteceu em 2005 e foi continuando até pouco tempo atrás, inclusive com o julgamento terminando lá no ano 2010. O que aconteceu? Teve todas essas fases que o Thompson conceitua. A diferença, e aí eu já tentando concluir aqui, que acho que depois tem um debate rico, é que os veículos de comunicação, ao contrário do que a gente pode imaginar, eles não estavam trabalhando de forma orquestrada. Pelo menos esses 2 veículos que eu analisei. Eu analisei uma coisa bem metódica mesmo, de fazer escrutinamento de matéria por matéria, segundo critérios bem, dentro do possível, dentro das ciências humanas, bem científicos. E a análise era dizendo assim, a Folha, ela fez uma cobertura crítica tanto do Fernando Henrique quanto do crise do mensalão. Claro que com muito mais intensidade no mensalão, até por conta do correr, do número de pessoas envolvidas de tudo. Já a Veja não, a Veja protegeu o Fernando Henrique descaradamente, foi uma coisa bem explícita logo naquele escândalo, então ela
dava voz para os políticos do PSDB, etc., sempre com o intuito de tentar defendê-los. E com o Lula foi um massacre, como todo mundo deve imaginar, né? Então é essa a conclusão. E aí, de certa maneira, ele meio que desaponta, né, uma visão daquelas pessoas que falam, não, mas existe o partido da imprensa golpista. É um pouco relativo. A gente tem que, dentro das pesquisas que a gente faz, a gente tem que dar o benefício da dúvida. E na minha pesquisa, especificamente, eu não consegui detectar isso. Acho que a gente está vivendo agora um momento bastante difícil, crítico. Os escândalos políticos midiáticos estão no momento do ápice, do clímax. E a gente sabe que, será que, segundo o Thompson diz, que depois dos escândalos políticos e midiáticos, sempre existe a possibilidade da sociedade melhorar. Existe a possibilidade, não significa que isso vá acontecer. E essa é a discussão que se tem agora. Golpe ou não golpe, eu considero que é um golpe. Será que a gente vai aprender alguma coisa com os escândalos do jeito que eles foram colocados? Porque, ao contrário do que eu fiz na análise dos escândalos do Lula e do Fernando Henrique, eu considero hoje um olhar bem superficial agora, porque eu não estou trabalhando exatamente com esse caso da Lava Jato, mas eles mudaram a matriz, mudaram a forma da cobertura, e é isso que eu acho que a gente pode discutir mais para frente na análise agora, para eu poder passar o tempo para os nossos outros colegas. Ok, obrigado, Eduardo Nomura. Eu gostaria então que o professor Eugênio tomasse o microfone e fizesse as suas considerações. Bom, boa noite a todos. É uma alegria enorme ver todos vocês reunidos aqui para discutir um assunto que não é uma alegria enorme, mas a vitalidade da escola é isso aqui. E algumas das coisas mais interessantes em matéria de produção de conhecimento na escola acontecem exatamente nos interstícios ou mesmo fora das nossas programações oficiais. Oficial não é a palavra, mas da programação previamente estabelecida, da rotina. São coisas que saem da rotina e são muito boas. Eu tenho certeza que essa mesa vai produzir conhecimento. E eu queria cumprimentar o professor Vinícius por ter tomado essa iniciativa, o Eduardo Nomura, que além de um excelente jornalista, está se afirmando como um excelente pesquisador. E eu tenho muito orgulho do privilégio que é ser orientador dele. Na verdade, eu não sou orientador, eu dou uma mãozinha quando eu consigo. Ele contou aqui esse episódio da gente buscando um termo de comparação que na pesquisa é muito importante. Quando alguém fala a imprensa brasileira é boa ou ruim, duas alternativas. Ou nós estamos comparando com o que ela já foi no passado, porque não dá para comparar com o futuro. Ou nós estamos comparando com a imprensa de outros países. Mas aí é muito difícil calcular todas as variáveis. Para saber se a cobertura do mensalão era enviesada, era distorcida, era manipulada, era orquestrada, era muito carregada, só havia uma alternativa, era preciso comparar. Então nós comparamos a imprensa consigo mesma, a imprensa com o que ela fez. E as conclusões são muito impressionantes. Eu acho que vocês devem ler esse mestrado, ele está aí. Uma coisa que me ocorre, nós não publicamos, tem que publicar esse mestrado. É um trabalho que tem que publicar. Sem financiamento. Sem financiamento. Não, mas tem editoras, tem certeza, interessadas nisso, e é um trabalho premiado, além de tudo. Então, e ele mostra que a Folha, basicamente, tem o mesmo comportamento, claro que é proporcional à magnitude dos eventos, mas basicamente a Folha dá o mesmo comportamento no caso. E em termos quantitativos, a cobertura da Veja nos escândalos Fernando Henrique, nos escândalos Mensalão, é mais ou menos proporcional também. Mas uma coisa que o Eduardo não falou e que é interessante levar em conta é que
Na cobertura do Mensalão, o Lula aparece como um beneficiário do esquema. E na cobertura dos escândalos do governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique aparece como uma vítima do esquema. Às vezes é sutil essa nota, e isso você só consegue trabalhando a análise qualitativa. Mas, quantitativamente, a Veja deu cobertura para os escândalos do Fernando Henrique. E é bom lembrar que a divulgação do grampo do BNDES, que foi divulgado na Veja, acarretou a queda do ministro, do presidente do BNDES na época, que era o Mendonça de Barros. O Luiz Carlos Mendonça de Barros. Veja só, é um golpe no governo, naquele tempo. Então, a comparação acadêmica, ela é muito esclarecedora nesse sentido, porque a gente se afasta um pouco de um impulso mais apaixonado e verifica como as coisas estão se passando. Eu queria também cumprimentar o Léo, que é amigo de longa data, foi estudante da ECA, é um grande professor, a gente tem contato em várias coisas, e eu sou como todos nós aqui, eu sou um fã incondicional do Sakamoto, e acho que ele desempenha um trabalho essencial para o momento atual do Brasil, pelo distanciamento. Ele é uma pessoa consagrada dedicada às causas sociais, fez uma série de reportagens no Repórter Brasil, programa do trabalho infantil, mas muitas outras coisas. Mas os textos dele sempre tomam o cuidado de ter um distanciamento. Ele diferencia o jornalismo da militância e toma esse cuidado sempre. Acho que é uma presença que sempre nos honra. Da minha parte, eu gostaria de ter o Leonardo Sakamoto muito mais perto da ECA. E agora a gente está num projeto junto no Instituto Vladimir Herzog, algumas outras coisas, mas, enfim, é muito bom ter a presença dele aqui. Sobre esse momento, e aí eu já encerro o que eu ia dizer, até um artigo meu da semana passada no Estadão, eu escrevi: imprensa mouca, república louca. Se a imprensa não escuta, se a imprensa não consegue localizar o que há de mais positivo e original no argumento dos diversos lados, é muito difícil que a opinião pública consiga conversar. E o papel do jornalismo, cada vez mais, precisa ser o papel de propiciar termos de entendimento. Eu vou me afastar um pouco do momento presente, volto em seguida para isso, para lembrar uma coisa. Após os atentados do World Trade Center em 2001, dá-se uma coalizão internacional que permite a invasão do Iraque pelas tropas aliadas, né, de vários países. A opinião pública só caminha na direção de dar sustentação àquela coalizão porque circularam informações dando conta de que o Iraque estava produzindo armas químicas de destruição em massa. Essas informações foram publicadas como notícia em grandes jornais americanos, que depois fazem uma crítica dizendo que erraram, mas aí era tarde demais. Já tinha se formado um consenso de que era urgente e necessário invadir o Iraque para interromper a produção de armamentos que destruiriam populações inocentes e tal. Esse era o discurso e ele era afiançado por notícias. Eu falo disso num texto publicado a respeito do espetáculo, exatamente.
E nós vivemos um momento, aquilo é muito evidente, em que o sacrifício da verdade ameaça a paz social e a paz como quer que ela seja entendida. Tempos atrás se dizia que quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Hoje nós vivemos um tempo em que, se a verdade for sacrificada, a paz fica ameaçada. Ou seja, uma guerra só começa porque alguém já golpeou a verdade. Não vamos problematizar o que é a verdade. A verdade, eu estou falando a verdade mais evidente. Para haver uma conflagração, para haver um abalo da convivência pacífica, é preciso que uma grande mentira prospere. E para isso nós precisamos prestar atenção. Porque hoje, em grande medida, nós não podemos acusar a imprensa de ter causado a invasão do Iraque. Não é isso. E não podemos acusar a imprensa pelo descalabro da situação brasileira nesse momento. Não devemos acusar a imprensa. Mas a imprensa, quando feita, trabalhada com cuidado, com equidistância, de forma desapaixonada, ela pode ajudar a sociedade a se entender. Ela não é responsável pela paz, mas ela pode ser uma força que contribua para os bons termos de entendimento, fazendo bem feito o trabalho dela, apontando irregularidades, investigando, não poupando ninguém, sendo independente, tudo isso, fazendo o trabalho dela. Se ela se exacerba e aceita tomar partido, ela pode reduzir as chances do entendimento, e nós dependemos disso, tanto para evitar guerra como para evitar situações graves que podem. Então, no meu modesto entendimento, existe uma prevalência de uma posição mais identificada com o PSDB, com as teses do PSDB, do que com as teses do PT nesse momento. E isso, possivelmente, está gerando um desequilíbrio na cobertura. Vocês podem achar que eu estou com muito cuidado porque, na opinião de vocês, eu imagino o que está acontecendo é uma pouca vergonha. Eu não entro nessa. Eu acho que, em grandes medidas, o trabalho de reportagem, o trabalho investigativo prestou enormes serviços para o Brasil nos últimos anos. Desde o caso Collor, desde o impeachment do Collor. Temos uma imprensa com notas altíssimas. Mas na cobertura particular, na minha opinião, do impeachment, desse impeachment, pode... E isso nós vamos verificar em trabalhos futuros e tal. É possível que haja um desequilíbrio. O desequilíbrio de opinião não é tão preocupante, mas o volume de presença das opiniões é uma coisa importante. E não pode haver distorção na cobertura factual, que também é uma coisa importante. Então é esse tipo de coisa que nós estamos tentando observar. Por fim, eu não considero que o governo seja vítima. E eu acho até muito ruim esse discurso que tenta se instalar, dando uma impressão de que o PT, a presidente da República, e o Lula, o ex-presidente da República, são figuras frágeis, perseguidas por um preconceito. Veja que nós estamos falando do Lula. O Lula é hoje alguém da elite, ele é um milionário, ele tem uma vida de alguém muito poderoso, muito cortejado, é a principal figura do maior, de um grande partido, que é o partido que está no governo há 13 anos, no governo federal. Então nós não estamos falando de alguém desprotegido, e esse discurso de vitimização e de auto-vitimização é muito pernicioso por uma compreensão mais madura do que se passa. Então, nós não estamos falando de uma figura frágil ou de figuras frágeis. São o poder com tudo que acarreta, com alianças econômicas com alguns dos grupos mais poderosos. E eu não gosto também dessa ideia de pôr a culpa no outro. As coisas estão ruins porque a oposição foi ruim, ou porque as elites isso.
isso desinforma e é ruim. Então, eu não entro nesse tipo de narrativa, eu procuro evitar esse tipo de narrativa. Mas que a gente está vivendo um momento extremamente grave e um momento em que a responsabilidade do jornalismo tem sido grave, dramaticamente exigida, é verdade, e daí o grande mérito da realização desse debate, excetuada a minha pessoa. Obrigado, professor Eugênio. Eu vou passar então a palavra para o Leonardo Sacamento. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir desculpa, eu estou com uma voz diferente, eu não estou bêbado, nem chapado, antes fosse. Eu tirei um siso, tem 39 anos, tirar um siso é foda, né? Então, eu vou tirar outro. Então eu estou ainda, foi algumas horas, então eu estou com metade da língua adormecida, então eu não falo assim com a língua preta. Não é uma homenagem ao ex-presidente. E eu só estou... E tô bebendo muita água também, porque eu vi o pessoal como tá chapado. Não tô não, tô só, na verdade, tentando passar isso, e tomei alguns analgésicos bem fortes também, então... Eu lembro quem foi o Delube, lembra quando o Delube depôs, né, na CPI do mensalão, tava chapado de Rivotril, provavelmente, então o pessoal perguntava pra ele tudo bem, então mais ou menos na mesma vibe. Estou feliz de estar aqui na mesa com o Nomura, com o Eugênio, com o Vinícius. Tentar... Bem, eu não pesquiso, na verdade, essa parte eu não me enveredo tanto na pesquisa de mídia como eles pesquisam, né? Eu tento fazer mais no meu sentido, uma crônica do dia a dia, puxando sempre pela questão de direitos humanos, quando possível, né? E quando a política tange esses direitos humanos, ou quando a política tem um risco de deixar de ser guardiã desses direitos e passar a atacá-los, aí eu tento fazer uma análise mais profunda na minha coluna ou em alguma matéria. E uma coisa que foi bastante... Bem, durante a crise, aí eu primeiro fazer uma narrativa pessoal. Durante a crise aprofundou-se a quantidade de ataques que normalmente eu sofro, né? Então, normalmente eu sou xingado, sou amaldiçoado, sou assediado negativamente, né? Então isso faz parte já. Isso na verdade começou a piorar. Isso sempre existiu, porque quando você fala de direitos humanos no Brasil, alguma coisa de errado vai acontecer com você. E isso foi se aprofundando após as eleições de 2014, até que no ano passado, no meio do processo em que se começou a se discutir o impeachment presidencial, o ataque foi total, a porrada foi total. Eu fui cuspido na rua, eu fui agredido fisicamente, xingado em restaurante, perseguido em supermercado, né, e por aí vai. Até em lotérica. Você é um milionário, foi meu amigo, se eu fosse milionário eu não estaria na lotérica. Né? Então há um certo problema, inclusive, de lógica, né, que deveria ser ensinado no ensino fundamental. Mas e é interessante, porque eu não tenho preferência partidária, tipo, eu nunca coloco, no maior parte dos meus textos, eu critico o presidente Dilma com uma certa constância. O UOL até tinha feito uma estimativa, 95% dos textos no governo era para criticar o governo. Mas mesmo assim, desde o começo do ano passado, houve muitos ataques de ambos os lados, na verdade, né? Essa guerra que foi inflamada pelos dois principais partidos políticos do país no final de 2014, durante as eleições, e que continuou em 2015, essa guerra fez vítimas, né? A razão foi uma delas, né? Então toda pessoa que se coloca à esquerda no espectro político, como eu, vira comunista. Todo comunista é petista, e dá até paura, né? PT não é nem mais de esquerda, mas vamos pular essa parte. Mas todo comunista é petista, todo petista é corrupto, todo corrupto merece morrer. Então, se você é de esquerda, merece morrer, né? E isso, infelizmente, pode parecer brincadeira, mas isso funciona muito bem. O Olavo de Carvalho teve
ele fez uma coisa, a gente até considera ele bastante caricatural, ele é caricatural, mas ele durante muitos anos ele pregou no deserto, né? Ele estava lá pregando no deserto. Só que interessantemente que essa pregação no deserto ela foi fazendo seguidores, né? Você tem uma série de seguidores do Olavo em vários veículos de comunicação, e tanto é que durante a leitura do processo dos votos do processo de impeachment, o Olavo foi citado. O Olavo foi citado. Deus foi citado e o Olavo foi citado. Deus e o diabo. O Ustra também. O Ustra também. Né? Então, o que acontece? Deus tem má companhia nesse caso, mas quem manda ele criar esse povo? Mas eu acho que é o seguinte, ele pregou muito tempo no deserto, ele foi tarimbando isso muito ao longo dos anos. Quando uma parte significativa da direita resolve sair do armário após junho de 2013, não foi por conta de junho de 2013, mas junho de 2013 cria um caldo para que as pessoas se sentissem à vontade de ir para a rua, de expor sua ideia, de discutir, de colocar para fora o que pensasse, e a direita acaba se localizando, se verificando que ela era significativa, movimentos acabam indo para as ruas, acabam pegando seguidores, e quem pregou no deserto durante tantos anos acaba tendo impacto no seu discurso. Eu não estou aqui para falar do Olavo, não estou aqui para falar desse processo, né? Mas como é que se conecta isso com agora? Bem, eu vou dar um fast forward, depois eu volto. Essa cobertura sobre todo o processo de impeachment do ano passado até aqui, ela vai ficar lembrada pela quantidade de informação mal checada, pela quantidade de boato circulado, pela quantidade de informação errônea, principalmente distribuída pelas redes sociais, por perfis de redes sociais, por sites anônimos. A grande merda é que a população, boa parte da população, ela não vê diferença nenhuma entre uma notícia que chega via WhatsApp, através do seu best friend forever, e uma matéria apurada com 1 milhão de fontes da Folha de São Paulo. Chegou pelo WhatsApp, e se aquele conteúdo corrobora a sua visão de mundo, essa pessoa vai repassar esse conteúdo adiante. Ela vai achar que não, isso aqui faz sentido, isso aqui está certo, olha que louco, isso está certo, não porque ela traz elementos para embasar, mas isso está certo porque eu concordo com isso. E isso vai passar adiante. E passou adiante, né? Boa parte, inclusive, desses ataques que acabei sofrendo ao longo de 2015, tudo isso, vinha exatamente via esses sites anônimos, de perfis falsos, de redes sociais, muitas vezes instalados em servidores fora do Brasil, ou que usam Tor para poder se camuflar e não poder ser rastreável por ninguém. O problema é que os veículos tradicionais e alternativos, né, mas que têm fonte, que não eram anônimos, que tinham corpos que têm redação, eles acabaram sofrendo, na verdade, uma concorrência com esse pessoal, produtor de boato, produtor de notícia falsa durante esse período todo. E é uma concorrência desleal. Porque, claro, a ficção, muitas vezes, tudo bem que a realidade brasileira é meio complicada, é mais interessante até do que House of Cards, todo esse processo, mas a ficção no varejo é muito mais interessante do que a realidade. Então o pessoal, e é mais simples. Quando você vai explicar alguma coisa para alguém e fala, veja bem, as coisas não são tão simples, como o Eugênio brilhantemente colocou, a imprensa, culpa da imprensa, não é culpa da imprensa. Se você for para o maniqueísmo, tá errado. As coisas não são tão simples. Agora, as coisas que não são tão simples, que tem um monte de tons de cinza, elas não atraem tanto quanto as coisas que são preto no branco. Porque você pode tomar posição, pode tomar partido, bem contra o mal, porque você aprende assim. A gente aprende desde pequeno que a vida é um grande bem contra o mal. E você tem que tomar partido de um lado ou de outro. E quem fica no meio, ou quem fica tentando ponderar, é chamado de isentão, é chamado de todas essas porras, assim, até tal, e que não consegue, na verdade, nem abrir um diálogo. Agora, vamos colocar da seguinte forma. O jornalismo está vivendo uma crise, estamos vivendo uma crise econômica. Então, o jornalismo, ele também sofre com a crise econômica, né? Passaralho atrás de passaralho. Aliás, quem escolheu o jornalismo aqui vai se preparar. Depois você tem uma crise do jornalismo que eu diria até, como eu não, mas o Caio Túlio Costa, leiam o artigo do Caio Túlio que ele fez, que é uma pesquisa que ele fez em Colômbia, né, sobre o futuro da imprensa no Brasil, que
na verdade, a crise do jornalismo é uma crise de publicidade também, né? Então, uma crise de captação. E vivemos essa crise agora, fora os erros de gestão. Você tem pouca gente para apurar, e aí o que acontece? Pouca gente apurando no meio dessa crise é rascunho para dar errado. Você tem vários colegas que viraram noite, trabalharam por 2, 3 pessoas, produziram muito mais do que seriam capazes de produzir, erraram muito mais do que errariam normalmente. Porque ao contrário do que se pensa, e aí eu defendo claramente que os erros que aparecem como erros jornalísticos, primeiro é motivado por ignorância, por incompetência, por sobrecarga de trabalho, às vezes até por preguiça. Eu não acho que a má-fé é sempre o primeiro colocado, né? Ao contrário do leitor falando, é culpa do jornal, a má-fé. Não, tem um monte de processos internos. E a gente que é jornalista se fode no dia a dia. E toda essa crise jornalística, toda essa crise econômica, toda essa crise da própria profissão, é claro que influencia num momento como esse desse processo. Agora, e aí o que acontece? A gente não tem agente suficiente e o jornalismo que deveria estar pautando e investigando acaba seguindo a agenda tanto do governo quanto da oposição, que é simplesmente cobrir e não pautar. É claro que dentro disso, como também o Eduardo e o Eugênio bem colocaram, durante o ápice dessa crise, nós vimos as preferências político-partidárias dos veículos de comunicação, e é normal que os veículos de comunicação tenham opinião e tenham preferências político-partidárias, mas a gente viu isso vazar das páginas editoriais e de opinião para dentro das páginas de reportagem. Esse é o problema. Que está na opinião e está na reportagem é um absurdo que a Folha, não é um absurdo, deixa, né? Faz parte do processo. O grande problema do Brasil não é que a Veja tenha aquela opinião, é que a gente não tem um veículo de comunicação do mesmo tamanho do outro lado do espectro político. Na França você tem um Libération de um lado e o Figaro do outro. E aí você consegue com isso, preencher e as pessoas vão atrás do que elas acham correto. Como um Le Monde, como um outro. O Brasil não tem, o Brasil está tudo intrinsecamente colocado de um lado, né? Agora, o problema é que e eu concordo com o Eugênio, as reportagens, houve a produção de excelentes reportagens, tanto na campanha presidencial quanto durante a crise. Muita gente ataca a Folha de São Paulo, por exemplo, a Folha é golpista. Gente, a Folha, ela no ápice agora, ela pode ser criticada por uma série de razões, mas a produção de reportagens da Folha de São Paulo foi muito importante. Quem fez a reportagem de denúncia do aeroporto ligando ao Aécio Neves à crise foi a Folha, foi o Lucas Ferraz, que inclusive rodou no Passaralho. De coitado. Ou seja, tem uma série de grandes reportagens, importantes reportagens esse ano, que foram produzidas por esses veículos. O problema é que, no ápice da crise, houve esse vazamento, como eu falei, e eu acho que isso não contribui em nada. Como eu escrevi, eu acho que a gente deveria refletir bastante sobre esse vazamento do opinião para editorial, para evitar que depois, daqui a 30 anos, a gente peça desculpa. A Globo vem, desculpa, 30 anos atrás eu fiz uma cagada, né? Ou que a gente, na retrospectiva, no final do ano, faça também uma avaliação do que aconteceu de forma negativa, etc. e tal. Eu não vou falar muito mais aqui, porque eu queria também ouvir vocês e ouvir esse debate, mas eu só vou trazer um dado interessante, que é o seguinte, eu até tinha escrito isso, o interessante é o seguinte, só para lembrar que os 3 primeiros colocados da campanha presidencial, da campanha para deputado federal do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Rio de Janeiro, o primeiro colocado em 2014 foi o Bolsonaro, com 6,10% dos votos, segundo a Clarissa Garotinho, com 4,4%, e depois o Eduardo Cunha, com 3,06%. E em São Paulo, foi o Celso Russomano, com 7,26%, seguido do Tiririca, com 4,84%, e o Feliciano, com 1,90%. As pessoas poderiam falar o seguinte, que em comum eles têm o fato de serem conservadores, e esse não é o principal comum que eles têm. Em comum eles têm o fato de que você tem 6 comunicadores aqui que estão na mídia e sabem muito bem usar a mídia, na verdade. Então, existe também uma coisa que a gente deveria estudar com mais calma e com mais paciência, que as pessoas falam, não, determinadas pessoas são fruto da mídia, e na verdade é uma simbiose, é um processo de simbiose muito louco entre a política e os veículos e a mídia como tal. A gente acha que a mídia ela é atora ativa 100% do tempo, e na verdade a mídia não é ator simplesmente, né? Tem que ler a mídia como ambiente, como processo, e muitas vezes outros atores se fazem valer desse ambiente, desse processo, ou mesmo desses atores,
para surfar e crescer. Eduardo Cunha até hoje é o melhor exemplo de tudo isso. Nomes fora as negociações que ele tem, inclusive com atores XYZ, ele sabe como ninguém surfar nesse processo midiático, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria, depois de toda essa crise, parar para analisar. Obrigado. Ok, obrigado, Leonardo. Antes de iniciar aqui o debate, principalmente passar a palavra para vocês, eu queria fazer uma pequena consideração a partir do meu ponto de vista, que além de ser jornalista, eu trabalho fundamentalmente com semiótica, né? Então, como observador dos acontecimentos, sempre a partir desta análise das significações, da produção de sentido e representação, né? Eu acho que há duas coisas que eu gostaria de ressaltar e que talvez a gente possa, depois das questões, desdobrar um pouco mais. Primeiro, que eu acho que houve um momento em que nós ultrapassamos, vou dizer assim, o Rubicão, né? O Rubicão é aquele limite em que há um ponto de não retorno. Quer dizer, quando você ultrapassa esse limite, fica muito difícil de você se justificar e se conter. Você elimina a possibilidade de contenção. Eu acho que a imprensa brasileira, no episódio agora do impeachment, ela atravessou um Rubicão que ela jamais havia atravessado, pelo menos eu não tenho memória, talvez os meus colegas possam me ajudar um pouco nisso, que foi quando houve o vazamento daqueles grampos do Lula, né, poucas horas antes do Jornal Nacional, em que o vazamento saiu diretamente dos investigadores e do juiz Sérgio Moro para o veículo da maior empresa de televisão e foi colocado sem nenhuma edição, sem nenhuma contextualização, e aquilo foi assim durante uma semana, inclusive vazamento que não tinha nada a ver com o processo de investigação, eram conversas até pessoais, por exemplo, da dona Marisa com o filho. Então, naquele momento a gente percebeu claramente que a narrativa do espetáculo, né, quer dizer, rompeu-se as amarras do jornalismo crítico, de contextualização, e realmente ali eu percebi como jornalista um grande mal-estar, porque eu percebi claramente que o jornalismo deixou de fazer esse papel que o Eugênio citou, que é um trabalho de filtrar e apresentar aquilo que fatualmente contribui. Porque vazamentos de interesse acontecem dos dois lados, né? Não existe apenas um lado. Claro que os dois lados têm interesse de fazer dossiês, vazar, enfim, há inúmeros casos de tentativas de forçar pautas. Agora, cabe à imprensa não aceitar aquilo que chega de forma crítica e expor, né, da maneira como foi colocada, sem a devida narrativa, contextualização e responsabilidade. Outro elemento que eu acho que é interessante nesse processo é que os dois personagens que mais apareceram nos últimos meses, durante todo esse processo, foi o Pichuleco e o Pato. Então, isso não é pouca coisa, porque semioticamente, você agregar em torno de um balão inflável como o Pichuleco, né, toda uma representação que é o Lula vestido de presidiário. A gente via, por exemplo, o Pichuleco e mais 3 pessoas, já era capa de jornal, né? Basta você ter o Pichuleco e mais 3 pessoas, é uma foto de capa, né, diária. E o Pato, então, nas últimas semanas, então a capacidade, a estratégia, né, de publicizar em torno de certas imagens que atingem rapidamente o grande público e veiculam junto com elas toda uma produção de sentido que está não criticamente sendo exposta, né, você vê claramente que essas duas grandes figuras que são criadas para serem fotografadas de helicóptero à distância, né, mostra que houve por parte de quem orquestrou, uma clara tentativa de se aproveitar da câmera aberta dos meios. Isso acontece dos dois lados. A gente vê as faixas da torcida do Corinthians aproveitando a televisão para passar sua mensagem, mas a desproporcionalidade de meios é que salta a atenção, né? Então, eu acho que essa é a minha contribuição. Eu queria terminar a mesa agradecendo os participantes e abrir a palavra a vocês. Eu quero que quem tem uma pergunta a fazer aos participantes, por favor,
ergue as mãos que a Sandrinha, obrigado, Sandra, vai levar o microfone até vocês. Alô, boa tarde. Na verdade, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês, me baseando assim naquela ideia, naquele conceito, né, do Otávio Yanni desse príncipe eletrônico que ele previu lá na década de 90, né, que ele visualizava. Eu queria saber o seguinte: hoje, ele falava que o príncipe eletrônico era aquela entidade difusa que mistura política, mídia, poder econômico, né? E eu acho que agora também, se ele tivesse vivo, ele diria que o poder judiciário também está fazendo parte dessa mistura difusa aí. Eu queria saber de vocês o seguinte: hoje, com tudo isso que está acontecendo, e vai 12 anos depois que o Yanni falou do príncipe eletrônico, é possível dizer que hoje a gente já sabe mais ou menos qual é o semblante desse príncipe? Eu posso começar a responder. Excelente pergunta. Você é pesquisador aqui também, professor? Não? Sou, mas eu sou professor, mas em outra instituição, e eu faço doutorado aqui, mas na área de História da Arte. Mas a minha pesquisa é sobre arte política. Ah, tá. Muito boa pergunta, e eu tomo a liberdade de começar a responder, porque eu acompanhei muito de perto um trabalho de doutorado que acabou de ser defendido, da Maíra Bittencourt, cujo nome é O Príncipe Digital. E ela parte do conceito do príncipe de Maquiavel, que é aquele a quem cabe conduzir os negócios da política, a liderar as cidades, né? Que é um cenário do Renascimento, e ao príncipe estariam autorizados comportamentos que, na moral religiosa ou cristã, no nosso caso católica, que nós estamos na Itália, né, no tempo do Maquiavel, condenaria como pecados. E ele repõe a política. O que interessa na política é se as coisas são bem-sucedidas ou mal-sucedidas, e aquele príncipe é uma pessoa que conduz o poder e os súditos. Ele manda. Como ele faz para manter esse mando, esse poder, para derrotar os inimigos, para enfrentar inimigos internos, e tudo é o assunto Maquiavel. Gramsci, depois disso, na primeira metade do século XX, cria um outro conceito a partir do príncipe eletrônico, do príncipe de Maquiavel. Ele fala do partido, mas não... É um príncipe orgânico, né? Ele pensa a figura do intelectual orgânico e a função do príncipe, fazendo aqui uma adaptação bem sofrível. Eu recomendo que vocês leiam a tese da Maíra, que ficou muito boa. O partido poderia desempenhar esse papel, e o partido lança a mão dos intelectuais. Vem aí o termo, a palavra orgânico. Ele pensa o intelectual orgânico, teria ligação orgânica com a causa do partido e tal. Muita gente estudou Gramsci, é um intelectual importante, na USP especialmente, mas intelectual orgânico não tem nada a ver com arroz integral orgânico. As acepções são outras. Mas aí, o Ottaviani, que é um grande intelectual do Brasil, que eu pude conhecer e debater com ele, debater assim, ouvir ele falar alguma coisa e falar aham, né? Ele
propõe o conceito de príncipe eletrônico. Ele estava pensando no seguinte: já não é o príncipe florentino, já não é o partido político, existe uma conjunção de forças nos meios de comunicação, e essa conjunção de forças atua como inteligência, atua como centro de elaboração, gerando discursos, não é o termo que ele usa, é capaz de amalgamar e de conduzir os humores da sociedade e tudo mais. E essa conformação lança mão de um trabalho intelectual de pessoas que estão nos meios. Então, muito do que nós vemos hoje tem a ver com isso. O trabalho do Thompson, o escândalo midiático, político-midiático, ele acontece nesse ambiente. O conceito de espetáculo, eu só estou falando assim porque nós estamos na escola, mas é isso. O conceito de espetáculo é um conceito próprio desse ambiente também. O conceito de espetáculo vem dos anos 60, mas é desse ambiente. As coisas são resolvidas na instância da mídia. Essa é a sensação que a gente tem. O conceito de príncipe digital incorpora coisas que o Leonardo Sakamoto acabou de dizer. Nas redes sociais, aí onde está o intelectual orgânico? Ele está diluído é um grau acima. É o conceito do Ottaviani, não é um conceito, é o conceito do Ottaviani, mas passado por um adornamento, por uma complexificação Então eu não vejo hoje, e aí que eu respondo a tua pergunta, e já eu não vejo a mídia tradicional, a televisão, com esse protagonismo e com essa capacidade de ordenar o que as pessoas vão achar ou deixar de achar, como se elas fossem carneirinhos. No comando dos meios de comunicação, não é mais, ele foi relativizado por várias coisas, entre elas o funcionamento das redes sociais, com tudo que tem de sabotagem e de coisa controlada. O Leonardo não falou, mas uma coisa da qual ele foi vítima é uma acusação articulada, planejada, financiada nas redes sociais. Então, a conformação desse príncipe hoje não é a Rede Globo, entende? Não é. O poder da Rede Globo não é o que se imagina também. E é algo mais complexo, mais diluído, enfim, mas eu acho que eu fui longe demais. Eu sou professor da rede estadual e uma criança, um aluno me pergunta, né? Professor, eu vejo várias coisas, muitas pessoas, muito discurso de ódio, muito ódio nas ruas. Como é que eu vou saber quem está certo? E como um dos mestres citou, é muito difícil você encontrar a verdade, né, diante de tanto ódio, tanto discurso. De que forma nós, como docentes, nós como pessoas da área de educação, devemos proceder para que a gente possa mostrar para o nosso educando, para os nossos alunos, até para os leigos em jornalismo que não têm nem noção disso, de que forma eles podem tentar descobrir essa verdade que é tão difícil, porque você tem milhares de pontos de vista. E ontem eu estava assistindo um filme chamado Amistade, onde tinha um pronunciamento do presidente John Quincy Adams. Ele havia dito na Suprema Corte de Justiça que a verdade, ela grita quando há crises sociais. E será que essa crise social, o momento de crise que estamos vivendo, poderia ser mais para frente o grito da liberdade, para tentar achar esse grito de verdade, de liberdade? As crises são sinais de mudança para que nós encontremos novas respostas, e de que forma a gente pode vincular isso para os nossos alunos, para as nossas crianças? Tem alguns processos que a gente tem que... Bem, eu defendo, nossa, um monte de gente defende que esse processo deveria
A gente deveria aproveitar esse momento para fazer uma discussão profunda a respeito da introdução nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, do que nos Estados Unidos a gente chama de media literacy, mas é que mesmo nos Estados Unidos o conceito de media literacy já é ultrapassado, mas a ideia de educação para a mídia, de alfabetização, de letramento para a mídia. Porque é o seguinte, você tem duas possibilidades. Muita gente defende calar veículos de comunicação que não concordam com ele, ou porque eles contam fatos equivocados, etc. Isso é errado. Na minha opinião, eu acho que isso a gente não vai a lugar nenhum. Porque vai depender sempre do governo de plantão, ou do pensamento hegemônico do momento, quem é que está certo, quem é que está errado, a construção de certo e errado é super complicado, enfim. Eu acho que a gente deveria atuar para preparar a população para separar joio de trigo. Isso não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo são duas coisas que a gente deveria atuar. Uma é a ideia de alfabetização para a mídia e entregar para eles uma série de ferramentais nesse sentido, e uma outra é educação para a empatia e contra o ódio e a intolerância. Vou falar rapidamente dos dois. A questão da educação para a mídia, não precisa ser uma disciplina, mas os professores deveriam ter na sua formação capacidade de poder trabalhar com isso em sala de aula, independentemente da disciplina dos campos de conhecimento que eles ministrassem, português, história, matemática, o que seja. É claro que se tiver um professor de redação, ou mesmo aulas de jornalismo, em algumas escolas de ensino médio de São Paulo, você tem aula, como o Colégio Stocker, por exemplo, você tem aula de jornalismo em 3 anos. Né? Então, isso muda, isso mexe com a cabeça da molecada, a molecada sai mais preparada para saber separar. E aí, discutir com os alunos questões de argumento de autoridade, discutir com os alunos a questão do ataque ao argumentador e não ao argumento, discutir com os alunos a ridicularização do outro por pensar diferente, discutir com os alunos para eles pensarem em relação de causa e consequência dentro de um texto. Há relação de causa e consequência, há fontes confiáveis, citadas, que corroboram aquela informação, né? É maniqueísta, né? Traz falsa oposição, tem uma série de coisas, eufemismos, que você vai trabalhar com os alunos, né? Tem como. Vou fazer um merchan aqui agora, aproveitar. Em junho eu lanço um livro sobre ódio e intolerância na internet. Porque como eu acabei ficando um tempo na New School em Nova York, por conta de tudo que aconteceu também, e no ano passado eu acabei escrevendo um guia contra a ódio e intolerância. Ele traz isso, na verdade. Ele é escrito não para a população geral, mas principalmente para jovens, né? Agora, ao mesmo tempo, e tem todo esse material, tem bastante material na internet, né? Se procurar na área de comunicação mesmo aqui aqui na ECA, tem material, e outro material na Faculdade de Pedagogia da USP, ONGs que se dedicam a isso, a ação educativa, tem material sobre isso também. Agora, ao mesmo tempo a gente tem que atuar na questão do desenvolvimento da empatia. A escola é o primeiro lugar, na verdade, que a criança vai encontrar a diferença na sua vida. Na família, muitas vezes, a gente, todo mundo é branco, todo mundo é rico, todo mundo é bem nutrido, ou vai chegar todo mundo petista, ou tucano, coxinha petralha, enfim. Vai ter uma coisa mais ou menos homogênea. Na escola é onde ele vai encontrar a diferença. Às vezes, em algumas escolas, nem nisso, mas na escola é a maior possibilidade de ele encontrar a diferença. Então, o que aconteceu? Essas diferenças, desde as eleições de 2014, criaram muitos problemas. Eu fiz uma matéria em 2014 com mães que estavam desesperadas porque seus filhos estavam sofrendo bullying na escola porque elas tinham votado no Partido dos Trabalhadores e a escola, por parte dos amigos, tinham votado no PSDB. Então, sofreu um bullying, sofreu um assédio, as mães passaram a mentir para as outras mães e não falar para quem votou, para a filha não sofrer nenhuma represália. Crianças começaram a apanhar por vir com mochila vermelha, isso não é de agora, é daquela época já. Então, eu conversei com muitos pedagogos e educadores que falaram aquilo tem que ser trazido para o âmbito da escola. A escola tem que discutir isso, tem que chamar os pais, tem que discutir com os alunos, mostrar que pensar diferente não é pecado e que na diferença você tem uma coisa muito legal e não uma coisa ruim. Porque às vezes a casa, a família não vai trazer isso, a igreja não vai trazer isso, a mídia, o jornal está longe de trazer isso também. Então o que acontece? A escola é o ambiente para isso. O grande problema é que, e aí eu finalizo a fala também com
roubando a frase do Eugênio, me fui longe demais aqui, mas a escola, o grande problema disso é que para isso você precisa de professores que sejam capacitados, que estejam prontos, pedagogos que estejam prontos para trazer esse debate para dentro da escola. E do jeito que as escolas elas têm inclusive insuficiência para discutir temas como português e matemática, muitas vezes escolas públicas, etc., digamos que é um desafio para anos, né, e não para agora. Mas a gente não começar agora, a gente perde uma geração. Minha pergunta vai para o Leonardo. Deixa ele complementar. Deixa eu só falar uma coisa, só para acrescentar só uma informação. Não está fácil hoje em dia a gente conseguir separar o joio do trigo, muito difícil. Para vocês terem ideia, tem um grupo de pesquisa, um dos pesquisadores é Pablo Hortelado, que é lá da EASH, lá da USP, lá na USP Leste. Ele fez uma pesquisa muito interessante e que ele mostrou que na semana que antecedeu a votação de impeachment, 3 de cada 5 matérias eram falsas. No dia da votação de impeachment, uma das 5 notícias mais divulgadas era também uma notícia dizendo que a Dilma já estava preparando o discurso de renúncia. E esse discurso foi disseminado pelas redes sociais, pelos todos os WhatsApps da vida, de um veículo chamado Diário do Brasil. Que se você entrar no site dele, faz às vezes de veículo de comunicação. Ele se diz como mídia independente. Aí eu pergunto, como pode uma pessoa que entra num site que não é leigo, não é do meio de comunicação, não entende nada, ele fala Diário do Brasil, tem Diário do Pará, Diário do, não sei, da Amazônia, Diário de São Paulo, ele vai ler Diário do Brasil e fala assim, acho que tá ok. E é jornal, é um veículo de comunicação, e ele dispara. As pessoas, como a gente já, o próprio Léo falou agora há pouco, estão buscando as suas próprias verdades, sem se preocupar com a verdade maior, a verdade que está ligada a uma verdade factual. Ela quer saber aquela verdade. Se a Dilma está fazendo renúncia, ótimo, divulga, dispara. Não é assustador que nós estamos convivendo com um mundo, até ajudando aquela discussão do príncipe eletrônico, em que o príncipe eletrônico não são mais os meios de comunicação, mas um monte de gente que está competindo conosco, comunicadores, e que estão difundindo notícias falsas. Fazer isso dentro de um ambiente que é toda a sociedade é apavorante. No meu prédio eu vi crianças pequenas com discurso de ódio na boca delas. Aí você fala assim, isso é um horror, isso é dificílimo. Eu também sou professor, mas eu sou universitário e de jornalismo lá na Casper. E aí a gente tem uma discussão que não é igual a uma discussão que a gente faz com pessoas que estão em formação, como no seu caso, que é um pedagogo que trabalha com as crianças de base. Mas se a criança já traz o discurso de ódio, é difícil você combater isso. Difícil porque você realmente, qual que é a referência dos meios de comunicação que fala assim, este veículo de comunicação hoje é isento? Vocês conseguem dizer? Ou eu me informo nesse veículo porque minimamente eu consigo filtrar essas notícias. O Léo falou da Folha, eu concordo, a Folha, de certa maneira, ela pensa muitas vezes mais no produto dela, que é um produto privado, então ela está querendo considerar ela como um veículo que vai durar essa crise e outras crises, enquanto que outros às vezes descancaram mesmo. A revista Veja é um grande exemplo contrário, né? Mas, ou por exemplo, tem o Estado de São Paulo, ele deixa claro a posição ideológica dele e está ali, então a gente consegue filtrar. Mas é difícil porque hoje em dia, e eu falando com os alunos de jornalismo lá da minha faculdade, eles não conseguem diferenciar o que é uma notícia, eu estou falando de alunos de primeiro ano de jornalismo, o que é notícia do que é opinião. Isso é um princípio básico, a gente está falando de alunos já que passaram ensino médio, estão na universidade e não conseguem distinguir. Isso é uma coisa muito grave. E assim, como a gente vai fazer isso? É trabalho de formiguinha? É. Mas a gente está num universo em que, de repente, aqueles ideais jornalísticos de que o jornal, o jornalista tem que fazer a busca da verdade, eu até falei isso para o Eugênio hoje, e de que a gente tem o dever de informar o cidadão para que ele possa participar do jogo democrático com informação, já não está valendo tanto para as novas gerações. As novas gerações estão falando assim, não, as redes sociais filtram, as redes sociais vão construir a verdade. Se é uma mentira, a gente reconstrói e vai trabalhando em cima disso. E aí a gente entra numa área que é perigosíssima. Só que a gente não está querendo enfrentar esse debate. A gente não quer discutir se o jornalismo é fundamental ou não como uma instituição. A imprensa é uma instituição fundamental para a democracia. A gente está fugindo desse debate. Quando a gente considera validar o Diário do Brasil como um veículo de comunicação legítimo, a gente pode parar porque a gente tem que descer. Está difícil. Quem pediu a palavra?
A minha pergunta vai para o Leonardo. Você comentou que no Brasil os meios midiáticos, de certa forma, eles estão aglomerados de um lado só. E assim, ao meu ver, a revista Piauí, que talvez nem seja tão difundida e conhecida como esses grandes meios, ela toma um lado oposto. E eu queria saber, assim, na sua visão, o que você acha que ela vai abordar dessa questão do impeachment, dessa crise? É uma revista mensal, então ela não dispara as notícias dela na mesma frequência que os outros veículos. Queria saber o que você acha disso. Eu tinha que perguntar pro Fernando isso, pro Barros e Silva, na verdade, eu não faço ideia. Eu estou pro editor-geral da Piauí, editor executivo, ou pro dono, pro João, para saber o que eles vão colocar na próxima edição, eu não faço ideia. Mas eu acho o seguinte, a Piauí ela não é nem uma... A Piauí ela tem, claro, nuances progressistas, tudo, mas não é nem... Quando eu coloco que há uma concentração de veículos de comunicação no mesmo campo, né, considerando a matéria de interpretação da realidade, eu fico mais preocupado nos veículos que dão hard news, ou seja, aqueles veículos que diariamente estão construindo com você a noção de realidade, né? Sem demérito para as revistas semanais, que também eles vão te trazer, mensais, que vão te trazer também um cabedal para interpretação dessa realidade, mas eu sinto, particularmente, falta de mais veículos, e aí, digamos, radiofônicos, televisivos, jornais e mesmo revistas semanais, ou grandes sites, né, grandes portais, em que você tenha que equilibre um pouco mais o jogo, assim, né, que equilibre um pouco mais esse processo. Infelizmente isso não existe ainda. Quando a internet, quando houve o boom da internet no Brasil, muito se acreditou que rapidamente criaria-se novos polos à esquerda, né? Houve investimento maciço. E até é engraçado, você vai pegar... Eu estava lembrando que a Repórter Brasil ela foi fundada em 2001. E você teve outras iniciativas à esquerda que são diferentes da Repórter Brasil, assumiram processos diferentes, etc., mas se encaram como iniciativas da esquerda, que também são de 2001, que são tudo fruto do Fórum Social Mundial, como a Carta Maior, a Fórum, entre outros, que é tudo fundado em 2001. Há uma caralhada de veículos fundados em 2001 à esquerda, que era exatamente consequência dos ventos do Fórum Social Mundial, dos ventos de mudança em vários lugares, na América Latina, blá 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 blá. Só que isso não reequilibrou, na minha opinião, esse processo, não fez nem cócega, assim. É claro que hoje você obtém outras fontes de informação, só que o grosso da população continua se informando pelos mesmos veículos. Bom, a gente tem espaço e tempo para uma última pergunta, então cabe a você fazer. Bom, boa noite, meu nome é Caio, eu escrevo para TV e Cinema. Eu escrevi um ano para o Café Filosófico, fiz vários programas sobre política, inclusive até uma informação legal trazer para vocês, que antes das passeatas de 2013, os programas sobre política eram os que tinham menos audiência, o público não queria ver e faziam pedidos para não se ter programas sobre política. As maiores audiências eram a sexualidade e família. E depois a gente recebia literalmente milhares de e-mails para se ter programas falando sobre política. Minha pergunta, né, eu sou aluno aqui do professor Vinícius, da aula de semiótica, a gente discute muito sobre símbolos. E na fala do Eugênio ele citou, ele disse que o Lula não é um pobre mais, ele é um milionário, e não é pra gente ter dó dele, eu também não tenho. Mas eu me preocupo com o símbolo, que é inegável que ele carrega o símbolo do operário, o operário que chegou lá, assim como a Dilma, o símbolo da mulher que chegou lá. Então, eu queria perguntar se é perigoso. Eu vejo na mídia, discurso, as pessoas ao meu redor, às vezes elas têm uma preocupação muito maior em atacar, quando atacam ao Lula e a Dilma, atacar esses símbolos, não só os indivíduos Lula e Dilma, mas falar como é mais importante ter um presidente como o Fernando Henrique Cardoso, que fala 4 línguas na presidência, do que um analfabeto, um alcoólatra. Qual é o perigo de misturar o indivíduo Lula, que a gente
que não é indefensável, com símbolos, né? Com a abstração que a gente conversa bastante nas aulas. Para quem é a pergunta? Pode ser para dois. Eu prefiro que um dos convidados fale, né? Posso falar alguma coisa? Alguém quer falar? Não? O Eugênio está aqui se coçando para falar, então ele vai falar. Depois eu posso complementar alguma coisa. Não, eu te agradeço a pergunta. Eu acho que eu tive num dos programas políticos do Café Filosófico que foi logo nas manifestações de 2013. Eu me lembro disso, dessa reflexão. Sua pergunta é excelente, porque isso é algo difícil de operar numa discussão sobre os meios de comunicação, essa separação entre o que nós estamos chamando aqui de símbolo e a pessoa. E de verdade, tem saído matéria sobre isso no mundo inteiro. A gente falou hoje mesmo de uma matéria do Libération, discutindo esse negócio, e eu admito isso, que existe a veiculação de um discurso preconceituoso contra essas figuras, Dilma e Lula. Mas vamos destacar, não são vítimas, não são desprotegidos, mas o discurso ele se dirige exatamente ao operário, esse analfabeto, esse ignorante, nunca poderia ser presidente, e tudo aquilo é reafirmado a partir daí. E aí sim, nesse sentido é importante que os jornalistas, os editores, tentem tomar um cuidado, porque você pode estar veiculando um tipo de pronunciamento, de enunciado, que massacra não o Lula, que não é fraco, que não é frágil, que não é indefeso, mas aquele que está lá embaixo e sonha com uma ascensão, que sonha com vencer a miséria, sonha em ser reconhecido na rua e não ser mais o esquecido, alguém que não importa, alguém descartável, que não tem face, que não tem imagem. Esse discurso vai bater lá, e esse discurso do ódio é muito ruim. E sim, quem opera nos meios de comunicação, quem edita, quem apura, quem faz a mediação, que é o que nós não conseguimos ter nas redes sociais, precisa ter atenção para isso. Porque uma coisa é você falar da pessoa física do ex-presidente da República, que cometeu erros, precisa responder por eles, precisa explicá-los, mas aquilo que o Léo falou, não vamos agredir, vamos discutir a pessoa que cometeu erros, ou seja, chamá-lo à responsabilidade, sem agredir a individualidade, a subjetividade, isso em qualquer sistema, com qualquer pessoa, e sem permitir que, ao destruir o símbolo, você destrua a esperança de outras pessoas, que essas reais são. Então, essa distinção que você faz é muito difícil de fazer. Eu queria dizer que eu tenho aula, daqui a pouco estou vendo alunos meus aqui, estão enforcando a aula, nós vamos ter aula daqui a pouquinho, tá? Professor Eugênio, se você precisar se ausentar. Ok, não, eu vou completar, já que você falou de símbolos e mencionou, depois a gente encerra, que eu acho que está muito bom, ficaríamos com prazer um pouco mais. Mas não só eu e o professor Eugênio e o Nuno têm aula e o Sakamoto tem que tomar os seus remédios contra a dor, mas vocês devem retornar à sala de aula porque vocês têm aulas com os seus respectivos professores. Mas eu quero dizer que a questão do símbolo, o que é o símbolo? Do ponto de vista assim, um pouco mais formal, o símbolo ele carrega um propósito. E o propósito é alguma coisa que se recomenda ao futuro. O propósito é um condicional ao futuro. Ou seja, o símbolo ele tem uma fertilidade de expectativa. Quando a gente gosta de um símbolo, o símbolo assim entra no nosso campo de representação, junto com esse símbolo entram justamente aquelas possibilidades de transformação que o símbolo naturalmente carrega. Então, o símbolo ele tem um papel fundamental na nossa atividade psíquica. Nós sonhamos simbolicamente, né? Os sonhos são símbolos. Então, você ter
personagens, pessoas, figuras políticas que encarnem os nossos sonhos, isso do ponto de vista assim, da realização da política como atividade que promove o bem comum, é fabuloso. Então é ótimo que nós tenhamos figuras que vieram de classes menos privilegiadas e atingiram esse status de símbolo, que é uma novidade no nosso país, né? Agora, o ataque ao símbolo, né? Porque o símbolo, quando ele é atacado sistematicamente e ele começa a morrer, quando o símbolo morre, ele se transforma no estereótipo. Estereótipo é um símbolo necrosado, é um símbolo que perdeu a sua capacidade de reprodução. Aí ele vira uma caricatura, ele vira um preconceito. Então, o que há, certamente, quando a gente vê, por exemplo, aquela capa infame da Isto É atacando a figura da presidente, assim, caricaturando-a como histérica, uma mulher enlouquecida, enfim, aquilo ali claramente tem um propósito ali, de atingir o símbolo que é de uma mulher de força, de fibra, que atingiu um status, que tem capacidade de liderança, que age de uma forma firme na sua condução da política, e junto com aquilo tem esse preconceito que procura anular as possibilidades de condição futura do símbolo. E a mesma coisa com o pichuleco ou com as seguidas capas da revista Veja contra o Lula. O que se quer é transformar o símbolo numa caricatura, num estereótipo, porque aí o símbolo morre e deixa de se reproduzir como possibilidade de sonho político, né? Então há uma ação orquestrada nesse sentido. Eu não tenho a menor dúvida que a imprensa cumpre, de certa forma, esse papel de forma bastante consciente, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Bom, a gente não tem... Eu quero me desculpar dos nossos participantes por ter dado a última palavra, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Eugênio, do Nuno Mura, do Sakamoto. Foi um evento muito produtivo. Realmente produzimos conteúdo para além dos limites da instituição e da sala de aula, que eu acho que é uma grande contribuição. Quero lembrar que este evento faz parte de uma série que é o ECA pela Cidadania. Nós temos uma página no Face, ECA pela Democracia, né? Temos uma página no Facebook que tem exatamente esse nome. Nós temos uma série de eventos programados para as próximas semanas e meses, porque a gente sabe que a situação política e social do país exige esse tipo de medida. A gente quer debater, quer trazer gente com opiniões da universidade, com estudo, repercutindo com agentes, atores que são ativistas sociais, e, portanto, eu espero que vocês continuem a nos seguir e participar dos nossos eventos. Quero pedir uma salva de palmas aos nossos participantes e agradecer a presença